No culto de hoje eu gostaria de compartilhar um testemunho. Na verdade é um testemunho que aconteceu na minha vida há mais ou menos uns 8 meses atrás. Acho que todos nós já passamos por algum momento escuro na vida, e o momento escuro da minha vida, o mais escuro da minha vida, ele aconteceu no meio do ano passado. Quando eu cheguei em casa depois de um dia de trabalho, a minha esposa me disse que a minha mãe havia ligado para ela. Nessa ligação, ela havia informado que o meu pai havia feito um exame e nesse exame ele descobriu que estava com câncer de esôfago. Meu pai sempre foi uma pessoa animada, proativa, ele sempre foi o herói lá de casa. E vocês podem imaginar como aquilo me abalou, como aquilo me derrubou. Na mesma noite eu tinha que sair para fazer um estudo bíblico, e no meio do caminho eu parei o carro e comecei a chorar, e na minha mente começou a vir imagens do que poderiam acontecer dali para frente. Vi meu pai doente no hospital, passando por toda aquela situação, mas logo então eu parei e disse, não posso estar assim mal, porque eu tenho que dar forças para o meu pai. E foi assim que eu tentei fazer. A partir daquele dia então, nós começamos uma jornada. No outro dia eu fui para Viamão, na casa onde meu pai morava, e chegando lá tentei ser forte, abracei ele, disse, pai, nós vamos passar por tudo isso. E como eu disse ali, nós começamos uma jornada. Consultas, uma atrás da outra, para ver qual que seria o melhor tratamento possível. No primeiro momento tudo estava bem. Ele iria começar com quimioterapia e radioterapia. E as perspectivas dadas pelos médicos eram boas, de que ele iria ficar bem. E ali ele começou. Foi um mês intensivo. Primeiro as rádios, logo em seguida as químios, e foram momentos também difíceis, terríveis, que ele ficou debilitado, mas ele foi um grande guerreiro. Eu via sempre meu pai animado, pensando positivo de que ele iria melhorar, ele ia conseguir se recuperar e se curar daquele câncer. Mas quando terminou a quimio e a radioterapia, ele então ia fazer a cirurgia para a retirada do esôfago. Entre a quimio e a cirurgia, ele começou a sentir febre, muita febre. Tomava remédios para febre, mas a febre não passava. E até o dia que ele foi para o hospital para fazer exames, para ver o que estava acontecendo. E uma bateria de exames e ninguém descobria nada, os médicos não descobriam o que poderia ser, até que perceberam que havia um problema no fígado. Tinham que fazer uma biópsia. E aí começa uma segunda fase nesta história, nesta saga, muito triste. No dia em que ele foi fazer a biópsia, eu estava com ele no hospital da PUC e o médico olhou para mim e perguntou o que ele sente. E eu falei, olha, ele sente dores nas costas, ele sente também calafrios. E ele olhou e disse o seguinte, olha, pode ser que não seja metástase. Tudo indica que pode ser pus, pode ser alguma outra coisa dentro do fígado que causa isso. E quando ele entrou para a sala do exame da biópsia, irmãos, eu confesso para vocês que naquele momento eu comecei a orar com toda a fé que eu achava que eu tinha no meu coração. Eu disse, Senhor, é agora. Não pode ser um novo câncer. Ele é um servo do Senhor. Meu pai viveu a vida inteira servindo a Deus, servindo a igreja. E eu tinha certeza que Deus ia curar o meu pai. Eu tinha certeza de que não seria uma metástase. E eu fiquei ali orando. E durante 30 minutos durou o exame. Eu fiquei orando. E quando o médico veio na minha direção, eu comecei a perceber que a fisionomia dele não era a das melhores. Ele chegou na minha frente e disse, olha, não era aquilo que eu imaginava. Não vou dizer para você, não vou afirmar o que é, mas não era pus, saiu sangue. E naquele dia nós voltamos para casa, eu já percebi meu pai mais debilitado. Levamos os exames para um oncologista
E quando nós chegamos lá, ela disse: seu João, é um novo câncer. E ela não deu muitas explicações, ela só disse: olha, o que nós podemos fazer agora, nós não podemos operar, nem o seu esôfago, nem o fígado, nós temos que tentar a quimioterapia de novo para tentar solucionar esse problema do fígado. E ali a gente já começou a entender que o câncer do meu pai não tinha cura. Era muito raro alguém se curar. Na verdade, o câncer, a metástase, quando ia para o fígado nessa situação, ela fazia com que o paciente durasse no máximo 2 anos com tratamentos. Meu pai sentou no carro e eu nunca me esqueço que naquela tarde ele sentou do meu lado no carro, eu estava dirigindo. Ele olhou para baixo e disse: pois é, meu filho, agora é só se preparar para a volta de Jesus. Só me resta me preparar para a volta de Jesus. Aquelas palavras foram uma lança assim no meu peito e eu me segurei para não chorar ali na frente dele. Eu disse: não, pai, não é assim, o senhor vai conseguir, isso é só mais uma parte, agora sim que nós vamos orar, agora que nós vamos ver o poder de Deus. Mas eu percebia que ele estava triste, cansado. Naquele dia eu fui, deixei ele em casa, voltei para casa e eu me lembro que eu estava sozinho em casa, eu chorei bastante, briguei muito com Deus, eu disse: Senhor, por que agora, né, que a perspectiva era de melhor, por que, Senhor? E eu não tive resposta. Mas naquele dia me deu vontade de pegar meu violão e tocar e fazer alguma canção. Eu sempre gostei de escrever músicas, de compor músicas, mas fazia mais de ano que eu não pegava o violão para escrever nada. Eu me lembro então que eu peguei o violão e comecei a bater algumas notas no violão e começou a sair algumas frases, algumas músicas. E o texto que eu usei estava lá em Romanos capítulo 8, onde Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ali eu comecei a escrever, né, que às vezes os planos não dão certo, aquilo que a gente imagina não dá certo, e a letra foi vindo, até que virou uma canção. E essa canção falou muito ao meu coração naquele dia. Os planos não dão certo, pergunto onde está Deus. Quando oro pedindo um milagre, mas não chega para me salvar. Não é que não esteja ouvindo, não é que me abandonou, não é que não houve um milagre, não é que ele se atrasou. O agir de Deus é diferente, pois seu olhar vai mais além. Conhece o que eu preciso e antes que eu peça, sabes muito bem. Talvez não tenha as respostas, talvez não tenha explicação, mas tudo que eu preciso é permanecer em pé em meio à provação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se confiar, Ele é fiel, e no momento certo Ele fará um milagre acontecer. Quando os planos não dão certo, pergunto onde está Deus. Quando oro pedindo um milagre, mas não chega para me salvar. Não é que não esteja ouvindo, não é que me abandonou, não é que não houve um milagre, não é que ele se atrasou. O agir de Deus é diferente,
pois seu olhar vai mais além. Conhece o que eu preciso e diz que eu peça, sabes muito bem. Talvez não tenha as respostas, talvez não tenha explicação, mas tudo que eu preciso é permanecer em pé em meio à provação. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se confiar, Ele é fiel, e no momento certo Ele fará um milagre acontecer. Milagre acontecer. Amém. Pois bem, logo depois, o tratamento não fazia efeito, meu pai começou a ter mais dores e mais dores, os remédios fortes, como a morfina, começaram a ser passadas, mas chegou o dia em que ele já não se alimentava mais. E no início de dezembro ele foi hospitalizado, voltou para casa, mas logo depois voltou para o hospital, e ali então foram as últimas semanas do meu pai. E foi o momento talvez mais triste da doença, porque eu nunca vi meu pai sofrendo, eu nunca vi meu pai inativo, eu nunca vi o meu pai indefeso. Ele sempre foi o meu herói, ele sempre esteve ali para me proteger, ele viveu para os filhos, viveu para a igreja. E um dia eu disse: pai, o senhor está bem? Logo antes dele ser internado definitivamente, ele falou para mim: filho, Deus me deu 71 anos de vida com tantas e tantas bênçãos. Como é que eu posso agora me revoltar contra Deus? Como eu posso exigir algo dele? Ah, irmãos, aquilo foi uma grande lição para mim. Eu percebi que meu pai, ele tinha algo além do que esse mundo pode oferecer. Ele tinha algo além da saúde, algo além do dinheiro, dos planos materiais. Ele tinha Jesus Cristo, ele tinha uma esperança no coração. E a partir daquele momento ele foi internado. Aos poucos, teve que se alimentar por sonda. E foi emagrecendo. Até o momento que não podia mais ir no banheiro, teve que colocar fraldas. E foi muito triste ver meu pai naquela situação. E 3 dias antes dele falecer, eu pedi para minha mãe sair do quarto, minha tia também estava. Eu cheguei pertinho dele, abri a Bíblia e li Eclesiastes capítulo 4 para meu pai. 4, versículo 16, em que diz que não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Mas Jesus mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. E meu pai já não falava mais. Eu falei aquilo no ouvido do meu pai e disse: pai, o Senhor está muito pertinho de ver Jesus voltar, muito pertinho de dar um abraço em Jesus Cristo, pai. E eu cantei uma música no ouvido dele, e a música era: porque ele vive, posso crer no amanhã. E eu nunca me esqueço que eu perguntei: pai, o Senhor conhece essa música? E ele só balançou a cabeça com os olhos sem fechar, os olhos sem piscar. Ele disse sim. E tentou balbuciar tentou cantar algumas palavras do hino comigo. Queridos, ali eu tinha certeza que meu pai estava preparado. 2 dias depois, meu pai faleceu. Foi muito triste perder alguém que sempre foi um personagem principal na minha vida. Mas sabe, queridos, eu vi através da vida do meu pai quão importante é nós vivermos por Cristo. Quando nós vivemos por Cristo, no final de nossa vida, nós não temos nada do que nos arrepender. Quando nós vivemos apenas para este mundo, parece que nós vivemos em vão. Viver por Cristo é a melhor coisa que nós podemos fazer. Meu pai não tinha nada do que se arrepender, a não ser dos seus pecados, é claro,
Mas ele foi um homem que viveu para ajudar as outras pessoas, viveu para servir a Cristo. E agora, ao olhar para trás, ele via não somente o passado, mas o futuro que estava tão próximo. Ele sabia que podia crer naquele Salvador pelo qual ele viveu. Nós estamos vivendo uma crise tão grande, uma crise tão terrível. Mas essa crise não é o mais importante. Nossa vida não depende dessa crise ou da solução dessa crise. A nossa alegria e a nossa felicidade, a nossa esperança depende se nós estamos vivendo por Jesus Cristo. Porque um dia Ele vai voltar e nós poderemos vê-lo nas nuvens dos céus e viver com Ele nas mansões celestiais. Eu disse para vocês que eu sempre gostei de compor e eu fiz aquela música no dia em que eu voltei para casa triste. Mas alguns anos antes, uma das primeiras músicas que eu fiz falava sobre a volta de Jesus e sobre a nova terra. Eu gostaria de encerrar este testemunho que eu compartilhei hoje com vocês com uma música que eu fiz há muitos anos atrás. E essa música diz que eu posso imaginar o que Deus tem preparado para mim, mas eu não sei o que Ele está preparando, mas eu posso me preparar para estar lá, mas eu não quero estar sozinho. Vem comigo para lá. Você gostaria de dizer: Senhor, eu quero viver para Ti hoje. Eu não quero fundamentar a minha casa numa areia que pode fazer com que a minha casa caia a qualquer momento. Eu quero fundamentar a minha casa sobre a rocha. Então, nesse momento, escute essa canção e tome a sua decisão de entregar a sua vida a Cristo Jesus, de se preparar para a volta de Jesus, porque muito em breve não estaremos mais nesse mundo sofredor. Eu ouvi falar de um lugar onde não existe mais saudade, onde a morte não separa mais casais, nem filhos dos seus pais. Eu sei, diz a Bíblia que este lugar existe justiça e não há cobiça. Todos vivem pra servir. Posso imaginar, mas não sei explicar o que Deus preparado tem pra mim. Vou me preparar, mas só não quero estar. Oh, vem comigo para lá. Lá não mais verei mamãe chorar, longe de saudade do seu filho, e verei papai forte ao trabalhar, e poderei brincar com meus irmãos. Andarei no rio de cristal, comerei da árvore da vida, poderei deitar no colo de Jesus, sentir sua mão a me afagar. Posso imaginar, mas não sei explicar o que Deus preparado tem pra mim. Vou me preparar, mas só não quero estar. Oh, vem comigo para lá.